Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E assim como o Senhor. Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu quero louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa oportunidade a nós concedida de mais uma vez estar na casa do Senhor. Coisa boa é estar na presença de Deus. Meus irmãos, eu venho ali do Ministério Tempo Central, congrego na nossa sede, e trago a todos os irmãos um abraço do nosso pastor presidente Pedro Mourão. Que Deus continue abençoando este lugar. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 5 e o verso de número 9. Por favor. Quero desejar agradecer ao irmão Felipe pelo convite e também o pastor desta igreja pela confiança a nós concedida nesta noite. Livro de Apocalipse, capítulo de número 5 e o verso de número 9. Meus irmãos, a única coisa que eu peço aos meus irmãos é que me ajude em nome de Jesus. Tá certo? Me ajude só observando. E quando quiser dar um glória a Deus, amém. Livro de Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 9, está escrito: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Você pode dizer um amém por esta palavra? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis sentar, glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o texto em apreço, ele fala de um cântico. No entanto, o capítulo de número 5, ele inicia com uma visão e em seguida um choro. João, ele tem a visão de um livro, e este livro, ele está selado por dentro e por fora, com 7 selos. E a Bíblia diz que o livro está na mão de um anjo forte. A Bíblia destaca que o anjo é um anjo forte. O anjo, ele brada e diz, perguntando: quem és digno de tomar o livro e abrir os seus selos? A pergunta é lançada e há uma indagação. Por quê? Porque nem em cima nos céus, nem embaixo na terra foi achado um digno de tomar o livro e de abrir os selos. Quando João, ele tem essa ideia, esse resumo de que não há um digno de tomar o livro, nem de abrir os seus selos, ele passa a chorar. No entanto, o texto lido, ele faz menção de um cântico, e um cântico novo. O interessante é que todas as vezes que nós
nós caminhamos por entre as folhas das Sagradas Escrituras, nós, por diversas vezes, vamos nos deparar com diversos cânticos. A Bíblia, ela faz referência a diversos cânticos. E o interessante é que cada cântico, ele aponta para o momento, para a situação em que o autor ele estava vivendo. O cântico ou está falando da situação da nação, ou ele está referindo-se à situação do autor. Exemplo, quando Deus, com braço forte, ele resgata Israel das mãos de seus opressores, os egípcios. Aí então, no capítulo 15 de Êxodo, no verso de número 1, o texto diz: então entoou Moisés e os filhos de Israel um cântico ao Senhor e disseram: cantaremos ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente e lançou no ar o cavalo e o seu cavaleiro. Ora, a Bíblia, ela vai falar do cântico de Israel, quando Deus, ele provê água ao povo no deserto. Números, capítulo de número 21, e o verso de número 17, está escrito: então cantou Israel este cântico, porta a poço, e entoares cânticos a ele. A Bíblia, ela vai falar do cântico de Moisés sobre a história de Israel. Ora, o capítulo de número 30 de Deuteronômio, capítulo de número 31, e o verso de número 30 está escrito: então pronunciou Moisés integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. O capítulo de número 32, o verso 1, ele diz: ouve, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, as palavras da minha boca. A Bíblia, ela vai falar do cântico de Débora e Baraque. Juízes, capítulo de número 5, e o verso de número 1 está escrito: naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoam, dizendo, e o verso de número 3, o texto diz: ouvi, ó reis e príncipes, o cântico que eu cantarei ao meu Senhor, salmodiarei ao Deus de Israel. A Bíblia, ela vai falar do cântico de Davi, depois que Deus lhe dera livramento das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Segundo Samuel, capítulo de número 22, e o verso 1 está escrito: então falou Davi estas palavras, as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor lhes deu livramento de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. A Bíblia, ela vai falar do cântico da nação depois que o templo foi concluído. Esdras,
conhecido como Cantares, ou Cântico dos Cânticos, que celebra a união e o amor do amado para com sua amada, tipificando Cristo e a sua igreja, celebrando o amor do Cristo para com a sua noiva. A Bíblia, ela vai falar do cântico da vinha. Isaías, capítulo de número 5 e o verso de número 1, está escrito: agora eu cantarei o cântico do meu amado, a respeito da vinha do meu amado. O meu amado, ele teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. A Bíblia, ela vai falar do cântico profético de Isaías. Isaías 26, verso 1, está escrito: e naquele dia se entoará na terra de Judá, temos uma cidade forte, Deus põe por salvação muros e baluartes. A Bíblia, ela vai falar do cântico de Maria. Lucas, capítulo de número 1 e o verso de número 46 está escrito: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. A Bíblia vai falar do cântico de Zacarias. Lucas 1, capítulo de número 66 está escrito: Zacarias, teu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, verso de número 68, bendito seja o Senhor nosso Deus, porque visitou e redimiu o seu povo. A Bíblia vai falar do cântico de Paulo e Silas, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e o verso de número 25 está escrito: e por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvor a Deus, e os seus companheiros de prisão a escutavam. A Bíblia vai falar do cântico dos 144 mil remidos da terra. Apocalipse capítulo 14, verso 3 está escrito: e cantavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciões, e ninguém pode aprender esse cântico senão os 144 mil comprados da terra. A Bíblia, ela vai falar do cântico de Moisés e do Cordeiro. Apocalipse capítulo número 15, verso 3 está escrito: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus caminhos, ó Rei das nações. No entanto, o cântico que está inserido no capítulo de número 5 de Apocalipse é o cântico dos 24 anciões. E há uma ligação muito forte desse cântico com o cântico do salmista, do Salmo de número 40, quando ele diz que tirou-me, no capítulo 40, no Salmo 40, verso 2, quando ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O verso 3 ele diz: e nos meus lábios colocou um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Agora, que cântico é esse? Esse é o cântico dos redimidos.
E o que é redimido? A palavra redimido, ela significa aquele que está livre da culpa ou aquele que recebeu perdão. Ora, quando eu olho para este povo, eu não consigo enxergar a manifestação da graça salvadora do nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque Ele transformou grandes e terríveis pecadores em verdadeiros adoradores que estão aqui nesta noite para glorificar e adorar o seu santo e poderoso nome. Diz a Bíblia Sagrada que este louvor, que este cântico celebra o sacrifício vitário de Cristo Jesus, nosso Senhor, na cruz do Calvário, em favor do pecado de todo mundo. Agora, há algo interessante. Quando nós falamos de pecado, a Bíblia ela nos faz entender que o pecado foi gerado no coração de Lúcifer. O pecado, ele foi concebido no coração do inimigo de nossas almas. É por isso que o livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 28 e no verso de número 17, na parte A, ele diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Quando o profeta Isaías escreve o seu livro, no capítulo de número 14, no verso de número 13, ele diz: tu dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Aí no verso 14 ele diz: tu dizias, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aleluia. Perceba a soberba dessa criatura, a altivez desse ser. Quando eu olho para este texto, eu me lembro do que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, e no verso de número 22, no capítulo 23, onde está escrito que aquele a quem se exaltar, este será humilhado. O sábio Salomão, ele diz no Provérbios 16 e no verso 18, que a soberba, ela precede a queda, e a altivez de espírito a sua ruína. Diante disso, Deus ele vai responder à afronta de Lúcifer. No verso 13, ele está dizendo que vai subir acima das estrelas. No verso 14, ele está dizendo que vai subir acima das mais altas nuvens e será semelhante ao Altíssimo. Mas no verso 15, a resposta de Deus ela vem quando ele diz: tu, porém, será precipitado ao reino dos mortos, no mais profundo abismo. Essa é a resposta de Deus para Lúcifer. Só que existe uma questão, irmão, porque no capítulo 10 do Evangelho de Lucas e no verso 18, Jesus ele está sendo indagado pelos seus discípulos. Ele está dizendo: pois é, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Agora, se a Bíblia diz que ele será precipitado ao reino dos mortos, há uma questão aqui. Por quê? Será que aqui é o reino dos mortos? Será que nós estamos mortos ao pecado que entrou no mundo? No capítulo 5 de Romanos e no verso número 2, onde está 12, onde está escrito que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado assim entrou a morte. Portanto, a morte ela passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está escrito. Quando nós chegamos no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus ele está dialogando com seus discípulos e no verso de número 30 ele vai dizer o seguinte: pois é, estou subindo,
e já não falarei muito convosco. Por quê? O príncipe deste mundo, ele vem aí, e ele nada tem comigo. E ele nada tem comigo. Quando eu olho para isso daqui, eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo: o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Para quê? Para não ouvir, para não entender, para não conhecer a Deus. É por isso que o Salmo de número 14, no verso 1, o texto diz o verso no seu coração: não haver Deus. Não, o verso está dizendo: não há Deus, mas os olhos do Senhor, no verso 2, está sobre os filhos dos homens, procurando um que entenda, procurando um que busque a Deus. Uma vez que Lúcifer é lançado do céu para a terra, ele vai tomar uma forma corpórea. Que forma é essa? A forma de uma serpente. É por isso que no capítulo 12 do livro de Apocalipse, e no verso número 9, o texto diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que tem por nome Diabo e Satanás, sim, o sedutor de todo mundo. Foi expulso, lançado do céu para a terra, ele e os seus anjos. É por isso que eu escolho Jesus. É por isso que eu confessei Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Porque uma vez que Jesus ele sela, uma vez que ele marca, o inferno não tem mais domínio, não tem mais poder. Por quê? Porque eu fui comprado, lavado e selado com o sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, porque o salmista do Salmo 91 está dizendo: cairão 1000 para o teu lado, 10.000 à tua direita, não serás atendido, só com os teus olhos contemplarás e verás o livramento de Deus. Por quê? Porque eu fui selado, porque eu fui comprado, lavado, remido e selado com o sangue de Cristo. Ele toma uma forma corpórea e vai encostar na mulher. Ele vai enganá-la, vai ludibriar. A mulher come do fruto, e uma vez que ela come, ele vai tentar a Adão, a mulher. Entenda uma coisa: quem foi enganada foi a mulher. O homem, ele foi tentado e cedeu. O homem, ele era portador da verdade e do conhecimento, porque Deus lhe deu um recado, lhe deu a ordem: não coma, porque se comer, vai morrer. Adão sabia que não poderia comer, mas a mulher lhe apresenta o fruto e ele come. E agora ambos caíram no pecado da desobediência. Entrou o pecado, entrou a morte, está todo mundo morto. É verdade. É por isso que Jesus, no capítulo número 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Por quê? São três coisas que o homem pensa que tem e não tem. Ele pensa que conhece a verdade e nada sabe. Ele pensa que está vivo e está morto faz tempo. Ele pensa que tem a verdade, não é. Ele pensa que está no caminho certo e não está. Ele só está no caminho depois que conhece a Cristo. Ele só conhece a verdade depois que conhece a Cristo. Ele só tem vida depois que ele conhece a Cristo. É por isso que Cristo está dizendo no capítulo 11 do Evangelho de João: eu sou a ressurreição. Todo aquele, pois, que crê em mim, ainda que esteja morto, ele vai reviver. No capítulo 22, capítulo 20 do Evangelho de João,
verso 19 diz: e no primeiro dia, no cair da tarde da semana, estavam os discípulos trancados à ferrolha com medo da morte, sem saber que o temor já era uma morte, porque quem teme não conhece o poder de Deus. Quem teme não conhece o poder do Senhor e Salvador da sua vida, e está trancado, morto e com medo da morte. Aí Jesus aparece, se coloca diante deles e diz: a paz seja convosco. Isso daqui é tremendo, irmão. Por quê? Porque até aqui não havia se estabelecido a paz entre o homem e entre Deus. Por quê? Porque o homem havia pecado e precisava de quê? De ser redimido. Que redimição é essa? Ser livre do pecado, ser livre da culpa. E uma vez que Cristo ainda precisava subir para redimir o homem, e a remissão do homem é conseguida através do Espírito que volta para dentro do homem novamente. Para quê? Para que o homem possa ter ligação, conexão e comunhão com Deus novamente. E até aqui não havia. Aí o Senhor se apresenta e diz: a paz seja convosco. Eles ficam meio agoniados, meio perturbados, não entendem. Aí Cristo diz novamente: a paz seja convosco. Aí no verso número 22, o texto diz que o Senhor: chegue para cá, os meus discípulos. E quando os discípulos se aproximam, aí o Senhor vai: receba agora o Espírito de Deus. Era o Senhor dizendo: receba a vida, você que está morto. Receba a vida, você que estava morto. Receba a vida, você que estava morto. Então nós temos dia de sobra para glorificar, adorar e agradecer. Pular na presença de Deus. Por quê? Porque eu estava morto e Ele me deu vida novamente. Ele me levou até Deus novamente. Por quê? Porque Ele sacrificou a sua vida em nosso favor. E aí, Cristo ele morre. Na verdade, nós agora pecamos, né? Recebemos a herança pecaminosa de Adão, e agora está um homem caído, morto e distante de Deus. Por quê? Porque o pecado de Adão abriu-se um abismo que transformava, que fazia com que fosse impossível que o homem chegasse a Deus novamente. Era impossível do homem se chegar a Deus sem que Deus quisesse essa aproximação novamente. Aí Deus, o inferno pensou que havia vencido, pensou que havia triunfado. Por quê? O homem e a mulher caíram. Só que nesse exato momento Deus ele vai se levantar do trono e Ele mesmo vai profetizar. O próprio Deus ele vai profetizar dizendo, Gênesis 3:15, da semente da mulher nascerá um que calcará, que esmagará, que destruirá a cabeça da serpente. Que promessa é essa? Aleluia. Isso daqui é um plano de resgate. E o que é um plano de resgate? É a libertação de um escravo ou de um cativo mediante o pagamento de uma dívida. É a libertação de um escravo ou de um cativo mediante o pagamento de uma dívida. Em toda a Bíblia Sagrada levantaram-se homens e mais homens, bons que se dizem bons, que se dizem grandes, que se dizem fortes, mas nenhum deles foi capaz de redimir o homem. Levantou-se muitos e muitos homens dentro das Escrituras, e nenhum deles foi capaz de pagar o preço do resgate. É por isso que no salmista, o salmo de número 47, e no verso de número 7, o texto diz: e nenhum deles foi capaz de pagar
o preço do resgate. O verso de número 8 o texto diz: por quê? Uma alma, ela custa muito caro e cessaria todos os recursos do homem. Impossível para o homem. Impossível do homem chegar a Deus, mas a promessa de Deus é de redenção, a promessa de Deus é de salvação. E aí no capítulo número 1 e do verso número 18 do Evangelho de Mateus está escrito: e deu-se assim, e eu encerro, o nascimento de Cristo Jesus, que estando Maria desposada com José, achou-se ela grávida pelo Espírito Santo de Deus. O verso 19 e o verso 20, o anjo está dizendo a José: não temas tomar ela como esposa, porque o que ela carrega no ventre não é coisa de homem, é coisa do céu, é coisa de Deus, é coisa do Espírito. E quem é ele? Isaías capítulo de número 9, verso de número 6. E um menino se nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aí o verso número 21 do capítulo 3 de Mateus diz: ela dará à luz um filho, e vocês darão o nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Que Deus abençoe em Cristo. Aleluia. Glória. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra maravilhosa, né? Da parte de Deus para nós. O mundo, irmão, está em uma situação difícil, né? É um caos. Por isso nós temos escolhido Jesus, como disse com Tiago, né? Nós escolhemos Jesus porque Ele é a fonte de vida. Ele tem para nós perdão, Ele tem para nós graça, né? Ele é para nós vida. Louvado seja Deus. E a Bíblia retrata que o Senhor virá buscar um povo do meio do povo, não é todo o povo. Embora Ele morreu por todo o povo, mas virá buscar um povo exclusivamente seu, um povo do meio do povo. Por isso Ele escolheu Jesus para ser o nosso Senhor, para ser o nosso amigo, para ser o nosso bom pastor. Louvado seja Deus. Nós iremos ouvir nossa secretária ali da escala de trabalho semanal. Queremos agradecer ao irmão Tiago, sua esposa, por ter nos dado a honra de estar conosco nessa noite, falando do amor do Senhor. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Terça, grupo familiar na casa da irmã Marleide, liderado em irmão Gelson. Quarta, consagração no templo às 7 horas da manhã. Quinta, círculo de oração às 7 horas da noite. Sexta, reunião de membros. Domingo, culto público, dirigente irmão Felipe, pregador pastor Flávio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos, irmãos, nós iremos orar, terminando o culto, todos despedindo, né, nesta noite, momento maravilhoso. Queria perguntar se Johnny gostaria hoje de fazer a sua escolha também, entregando-se totalmente nas mãos do Senhor, para Deus trabalhar, para Deus abençoar, para Deus fazer aquilo que nós não podemos fazer. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Louvado seja Deus. Obrigado pela visita, pelo Senhor abençoe. Amado Deus, eterno Pai, Deus infinita misericórdia, queremos, Senhor, te dar graça, Senhor, por este privilégio maravilhoso de poder estarmos, Senhor, diante de Ti, de podermos ouvir a Tua palavra, de podermos, ó Pai, Te adorar no louvor, de podermos sermos despertados, Senhor, para perseverarmos em confiar em Ti, em estar em Ti, e em estar neste lugar, adorando o Teu nome, enquanto aqui vivermos. Pai amado, visita aquele que não pode vir nesta noite, Senhor, fortalece, dá graça, aquele que se encontra fraco, meu Deus, encoraja, diz, Senhor, que o Senhor o ama, que é o céu por herança. Pai, aquele que está enfermo, Tu és médico por excelência, meu Deus, visita, restaura, Senhor, a saúde, altera o milagre para a glória do Teu nome. Te pedimos, Pai, nos dá uma noite abençoada, fica com o Teu povo, vai adiante de mim, Senhor, abençoa a Tua igreja ali na Carnaúba, nas Cacimba, continua, Senhor, operando maravilha, faz o milagre acontecer. Assim, ó Pai, nós te suplicamos a bênção por fé, no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as comunhões consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós e a paz, hoje e sempre. Todos diz amém. Amém. Louvem o nome do Senhor.